Olá, o Alesp em Pauta de hoje, nós vamos falar sobre uma doença que se aproveita do estresse, da baixa de imunidade para ganhar força. Ela é a herpes zoster. Bom, para tirar todas as nossas dúvidas, eu tenho aqui a doutora Renata Violato, que é dermatologista. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer tirar as dúvidas sobre esse assunto. Obrigada. Em ambiente virtual, nós temos o Dr. Rodrigo Lins, que é infectologista e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Doutora, para começar, qual a diferença da herpes que a gente já conhece e da herpes zoster? O vírus do herpes que a gente conhece, que dá principalmente nos lábios, ele é um tipo de vírus, né? É o herpes simples. E o vírus do herpes zoster é o mesmo vírus que causa catapora, que a gente é uma doença super comum em crianças. E depois da gente ter a catapora, o vírus ele fica latente nos nossos nervos, né? Nos gânglios nervosos próximos à coluna. E latente quer dizer que ele fica lá quietinho. Então, são dois tipos diferentes aí de vírus. E daí por isso que é perigoso essa questão do estresse, da imunidade baixa? Exatamente, porque normalmente a reativação desse vírus, ele ocorre quando a gente tem uma baixa de imunidade, seja por alguma doença ou que naturalmente ocorre quando a gente vai envelhecendo. Então, por isso até que a prevalência, né, a chance de você ter um herpes zoster aumenta muito após os 50 anos de idade. Doutor Rodrigo, fala um pouco da incidência para a gente. É alta e essa doença, ela pode, por exemplo, levar para uma internação? Então, vamos lá. Vamos começar com a parte da incidência. Essa doença, como a doutora Renata falou, ela se comporta um pouco diferente com relação ao componente viral, porque não é um vírus que fica circulando, é um vírus que ele já está com você num estado de equilíbrio com o seu corpo. Ela é muito prevalente e tem alguns estudos nos Estados Unidos, por exemplo, mostrando que 1 a cada 3, 4 pessoas vai ter herpes zoster em algum momento da vida. Então, é uma doença super comum de se acompanhar no consultório. E essa doença, ela pode ter apresentações graves. Usualmente, ela não leva à hospitalização, mas ela pode se manifestar com lesão nos olhos, pode se manifestar como meningoencefalite, e ela também aumenta o risco cardiovascular, o risco de outras doenças. Ela aumenta o risco de infarto agudo do miocárdio e de acidente vascular cerebral, que é uma coisa que as pessoas até têm uma tendência a desconhecer. Então, como a incidência dessa doença aumenta muito nos idosos, também pessoas com múltiplas comorbidades podem acabar internando por descompensação dessas comorbidades. Então, para te dar um exemplo, uma pessoa com herpes zoster que seja diabética ou que seja hipertensa pode ter os seus níveis de glicose desequilibrados, descompensados, e um camarada com pressão alta pode ter crises hipertensivas e acaba indo para a internação por descompensação das doenças que ele já tem. Então, tudo isso pode acontecer. Doutora, quando a gente fala da herpes, às vezes a gente fala, é comum, ou quando ataca você vira e fala, não, eu acho que eu estou muito nervoso, estou estressado, ou realmente não estou me alimentando muito bem, mas é mais grave do que a gente imagina se ela for a zoster. E a mesma manifestação? Na verdade, o herpes zoster, ele se manifesta um pouquinho diferente até pela localização. Ele acompanha o trajeto da pele normalmente correspondente ao nervo que o vírus está lá guardadinho, quietinho. Isso a gente chama de dermátomo. Então, ele acompanha o dermátomo, os lugares mais comuns são na região do tórax e no rosto, e normalmente faz uma lesão em faixa parecida com a de um herpes simples, que tem um fundo avermelhado com bolinhas por cima, e normalmente a lesão é muito dolorosa, pode ser mais dolorosa do que a do herpes simples. Então, a lesão dermatológica em si é bem parecida, só que tem algumas coisas que a gente diferencia. E o herpes zoster, ele também, a maioria dos casos é unilateral, então a gente tem de um lado só as lesões, não é dos dois.
No caso, no rosto, em que parte do rosto? Normalmente, ele acomete o nervo trigêmeo. Então, mais ou menos nessa região aqui, podendo se estender até aqui para cima. E como o Dr. Rodrigo falou, um sinal de alerta que a gente tem para quando ela acomete o rosto é o acometimento da ponta do nariz. Porque quando tem um acometimento dessa região, aumenta a chance de você ter um acometimento ocular da córnea. Então, muitas vezes, essa é uma indicação de internação hospitalar para a gente poder fazer o uso do antiviral intravenoso. Doutor Rodrigo... Posso acrescentar uma coisinha? Claro, fica à vontade. Vale a pena falar que essa é uma dor que tem um componente muito característico. É uma dor intermitente, ela pode ser de alta intensidade e os pacientes referem muito uma característica da dor em queimação ou em choque. E essa dor costuma deixar a pele muito sensível. Os pacientes reclamam que o vento pode desencadear dor, que o toque da camisa pode desencadear dor. Então, a pele fica muito sensibilizada e a dor tem essa característica um pouco diferente. Uma outra coisa é que nem sempre a primeira manifestação é a manifestação cutânea. Então, muitas vezes o paciente pode começar a ter a dor sem ter a lesão cutânea. Exatamente. E isso às vezes faz com que você atrase um pouquinho o diagnóstico ou até que o paciente perceba que ele está com alguma coisa diferente. Né? E existem até alguns casos em que você não vai ter lesão cutânea. Não é a maioria, é a minoria dos casos, mas isso pode acontecer também. Inclusive, existem esses casos de que a gente não tem a lesão cutânea, é só a dor, muitas vezes pode simular até alguma outra coisa. Por exemplo, se você tem um herpes zoster torácico, pode simular um infarto, porque você não tem a lesão característica para você saber que aquilo é um herpes. Mas a dor ela é bem característica, como o Dr. Rodrigo falou mesmo. E os médicos estão até treinados para identificar essa diferença? Sim, a gente, normalmente, um caso desses acaba indo para um pronto-socorro, fazendo exames de diagnóstico diferencial e no final acaba tendo o diagnóstico de herpes, até porque o herpes zoster, ele é muito prevalente, né? A incidência desse vírus na população chega a quase 95%. Então, é muito, muito alta, né, essa prevalência, então pode acontecer com qualquer pessoa. Doutor, dá uma preocupada aqui na gente, né? Porque, às vezes, a herpes normal, ou a mais comum, né? Ela acaba tendo algumas coisas bem similares. Então, a parte ali do rosto, na maioria das vezes, né, a boca ou até o nariz, uma queimação, é quente, ardido, tudo incomoda e depois tem a erupção. Aí, como que a gente consegue até diferenciar para quem, às vezes, está até acostumado a ter herpes? Essa é uma boa pergunta. As lesões, elas realmente, como são vírus da mesma família, elas são similares, no sentido de que elas são lesões vesiculares. Elas são, como a doutora Renata falou, algumas bolinhas, normalmente muitas bolinhas. No herpes zoster, geralmente é uma lesão maior, e também, como a doutora Renata falou, ela acompanha a área que é inervada por um determinado nervo. Então, essas são áreas conhecidas. Então, o herpes simples geralmente são menos lesões em áreas que não necessariamente acompanham o dermátomo inteiro. E o herpes zoster, ele tem essa distribuição característica, em geral, é uma lesão mais extensa. Tá? Então, ele realmente, é óbvio que ele é uma lesão mais fácil de você fazer esse diagnóstico diferencial, mas, obviamente, existem casos caprichosos que podem ser um desafio para o médico que está acompanhando. Tá? Então, pode até acontecer, mas, em geral, o quadro é diagnosticado até sem exames laboratoriais. Só fazendo uma boa entrevista, o exame físico do doente, você consegue discernir bem o herpes zoster. Talvez seja a doença mais diagnosticada para o WhatsApp que existe. Né? Por quê, doutor? Porque as pessoas têm os médicos recebem muito fotos ou de pacientes ou até de alguns médicos menos experientes e mandam, e na hora que você vê a foto, a distribuição muito certinha do dermato,
do dermátomo com as lesões, você fala, ah, putz grila, isso aí é herpes zoster. Às vezes você consegue fazer o diagnóstico somente com uma imagem. E doutora, é contagioso? Sim, na verdade ele é contagioso, o vírus ele se propaga através de secreções. Então se você tem uma lesão ativa que está secretiva, essas vesículas que a gente fala são como se fossem bolinhas de água, se você tem contato com essa secreção, você pode se contaminar. Na catapora, né, a gente fala até muitas vezes em lesões em transmissão respiratória, tal, mas acho que no herpes zoster o principal é o contato direto com a lesão. Quando o paciente está com a lesão ativa, ele pode contaminar outras pessoas. O que é o ideal, então, fazer quando a pessoa está com a doença? Então, tem que ter cuidado com esses contatos pessoais diretos, né? Eu costumo orientar, separar toalha, roupa de cama, fazer uma coisa um pouquinho mais separada e ter um pouquinho de cuidado, né? Até se é um idoso, você está ajudando a cuidar, né, da lesão, da ferida, ter um contato, usar luva, alguma coisa para você não ter o contato direto com a secreção, que aumenta muito a chance da transmissão. Essa transmissão, a senhora fala da questão do contato, mas é o contato ali na área que está com a secreção. Que está machucada, isso. Mas aí você encostar na sua pele ou precisa ser em mucosa, por exemplo? Assim, em mucosa aumenta muito a chance, tá? Porque a nossa pele normalmente tem uma barreira que acaba impedindo. Aí vai muito da imunidade da pessoa que está lidando com a lesão, da chance dela transmitir. Existe a chance, mas em pele íntegra é muito menor do que direto em mucosa, por exemplo. Doutor Rodrigo, explica pra gente. Posso acrescentar uma coisinha? Claro, e Existem depois existem alguns... Pode falar. Pode falar. Então vou eu. Então, existem alguns casos que acometem múltiplos dermátomos, principalmente em pessoas imunodeprimidas, pessoas que tomam medicações imunossupressoras, usuários de corticoide, pessoas com algumas doenças mais importantes, né? Indivíduos que convivem com HIV, pacientes com câncer, eles podem ter lesões em múltiplos dermátomos. Nesse caso, a gente fala que esse paciente tem herpes zoster disseminado. E no caso de acometimento de múltiplos dermátomos, a transmissão é por via respiratória, como se fosse a catapora. Doutora, dá mais em criança? A senhora falou dos idosos, mas criança... Normalmente, quando a gente vê em criança ou abaixo de 18 anos, normalmente é mais imunodeprimido. Como o doutor Rodrigo falou, pacientes que têm câncer ou que usam corticoides em altas doses por muito tempo, né? Ou pacientes HIV positivo, mas no geral a incidência é muito maior após os 50 anos, é aí que a gente vê a maioria dos casos. E eu não sei se o doutor Rodrigo também reparou isso, que pós-pandemia, principalmente na época que estavam tendo as vacinas, chegaram, né? Eu, pelo menos no consultório, recebi muitos pacientes com herpes zoster, acho que por conta um pouco de queda de imunidade, mudança no padrão da imunidade das pessoas, algumas pessoas manifestaram lesões de herpes zoster, né? Tiveram o quadro clínico ou pós-Covid ou pós-vacina. Como a gente falou, ou tem falado, é um estado de equilíbrio entre o sistema imunológico e o vírus que fica lá em latência. Esse desequilíbrio ele pode ser quebrado de várias formas, né? Você pode ter uma infecção aguda, então você teve uma pneumonia bacteriana. E por conta desse episódio de infecção aguda, aquele equilíbrio foi rompido, você manifestou um herpes zoster. E isso pode acontecer. Você ter comorbidades, doenças e qualquer forma de imunodepressão aumenta o risco de ter zoster, obviamente. A prevalência é tão mais comum em idosos, a gente nem fala muito por baixa de imunidade, mas por conta de um fenômeno que a gente dá o nome de imunossenescência. O que é imunossenescência? Imunossenescência é o processo de envelhecimento do nosso sistema imunológico. Então a gente vai ficando velhinho, nosso sistema imunológico vai ficando velhinho também, e ele começa a responder às bactérias, aos vírus, de uma forma mais lenta e de uma forma que gera mais inflamação. E por conta disso, a incidência acaba aumentando. E quanto maior a idade,
começa a aumentar o risco. Aumenta o risco de adquirir a doença, o risco começa a aumentar a partir dos 40, mas ele começa a aumentar para valer acima dos 50, como a doutora Renata falou, e ele também aumenta o risco da principal complicação, que é a neuralgia pós-herpética. Então, esses pacientes que têm dor, muitos deles não vão ter dor só naquele momento da doença, eles também vão ter dor depois que aquele quadro cutâneo se resolveu, ele voltou a ficar com o vírus latente, mas a dor continua. Então, essa dor crônica, que pode, em alguns pacientes, durar anos, alguns pacientes até ficam a vida toda com essa dor, também pode ser uma dor de fortíssima intensidade, com muitas consequências para a qualidade de vida. Os idosos também têm um risco aumentado de ter essa dor por conta desse fenômeno, chamado imunossenescência. Inclusive, esse fato que o doutor falou de neuralgia pós-herpética é tão importante que já foi relacionado ao aumento de casos de depressão em idosos. Então, é uma coisa que a gente, até quando vai pensar no tratamento, a gente pensa formas de prevenir isso. E doutora, até tem a questão, só para quem está em casa entender direitinho. A criança, ela teve contato com o vírus da catapora. Exatamente. Porém, ela foi vacinada. Então, às vezes, a catapora não manifesta. Sim. Mas o vírus vai ficar lá dentro. Isso, ele pode ficar. Durante a vida toda. Sim, latente. Latente que a gente fala é o vírus quietinho lá no gânglio do nervo. Entendeu? E quando ao longo da sua vida você tem uma situação de uma queda de imunidade muito grande, ou, como o doutor falou, com o passar dos anos o nosso sistema imunológico vai como se fosse se enfraquecendo, né? Então aumenta a chance desse vírus desequilibrar e ele ter mais força para gerar as lesões do zoster. Se a gente parar para pensar, então praticamente todos nós corremos esse risco, porque até numa escolinha, né? Sim. Se uma criança tem, a sala inteira tem já. Exatamente. Que é contagioso, né? Sim, até por isso que hoje em dia já existe a vacina, né? Que é indicada acima dos 50 anos, que é exatamente para tentar prevenir esse quadro. Doutor Rodrigo, tem uma coisa interessante da vacina também. Falo sim, tem uma coisa interessante histórica, né? A varicela, como doença, ela causa doença mais grave no adulto e uma doença mais leve na criança. E na geração dos meus pais, e olha que eu não considero os meus pais assim grandes ou extremos idosos, né? Vamos dizer que eu vou chamá-los de novos idosos, não vou nem falar a idade deles aqui, senão eles vão ficar chateados comigo. Mas na idade deles, as pessoas, quando tinham um caso de varicela entre os filhos, reuniam as crianças para que todas pegassem varicela logo e não desenvolvessem a doença quando ela tinha um risco de ser mais grave na vida adulta. E isso era uma prática super comum na época, não dos meus avós, imagina, dos meus pais, né? Então, a gente ainda tem isso, né? Esse componente cultural também fez parte da história de praticamente todo mundo, né? E como você estava perguntando da vacina, a gente já tinha uma vacina para herpes zoster, que da mesma forma que a varicela, era feita de vírus vivo. Então, quando você também vacina para varicela, você não só pode depois ficar com o vírus da varicela latente, mas você pode até ficar com o vírus vacinal latente. Né? E por conta disso, essa era uma vacina que era até contraindicada em pessoas imunodeprimidas, em gestantes, em algumas populações, porque, como são imunodeprimidos, poderiam desenvolver doença com o vírus atenuado. E nos últimos anos, eu acho que já tem uns 3 anos que lançou uma vacina nova, que não é de vírus vivo. Então, primeiro, muito legal, porque essas populações que antes não podiam tomar vacina, agora podem. E é uma vacina que mostrou resultados muito legais. Ela tem mais de 90% de eficácia em prevenir zoster. E mais do que isso, mesmo se você, digamos, tive um baita de um azar, eu tomei a vacina e eu caí nos 10% que pegaram zoster apesar de ter tomado a vacina, ainda assim você está 90% protegido de ter a complicação da neuralgia pós-herpética. E essa vacina já tem alguns anos de estudo, tem estudos já de 10 anos mantendo uma eficácia muito boa, acima de 80%. Então, uma vacina muito bacana, né? Não só para prevenir a doença, mas as complicações dela.
Uhum. Essa vacina, ela está disponível no SUS, doutora? Não tá, é só sim. particular, né? O Rodrigo pode me corrigir se eu estiver errada, Só mas acho que é particular. só particular. Aham. Sim. Só particular. A primeira vacina foi descontinuada. Agora a gente só tem a vacina mais nova. E são indicadas 2 doses, com intervalos entre 2 a 6 meses entre as 2 doses. E a indicação é acima de 50 anos. Tem alguma pessoa que já... Que a única questão da idade não é o que prevalece? Tem alguém que já tem, sei lá, alguém já teve muitos casos da outra herpes. É indicado? Do herpes simples, você diz? Isso. São vírus diferentes, né? Então uma coisa um não não tem nada a conversa ver. com o outro. Mas, por exemplo, se você tem um jovem até de uns 20 anos, acima de 18 anos, que seja muito imunocomprometido, daí ele pode conversar com o médico dele e considerar se no caso dele não é interessante ele também tomar a vacina. Mas na população em geral, normalmente é indicado acima dos 50 anos. Seria interessante entrar até essa vacina para o Sistema Único de Saúde, ter ali dentro do calendário, porque eu acho que por exemplo, é a primeira vez que eu escuto falar sobre essa vacina. Eu acredito que sim. O que você acha, Rodrigo? Eu queria falar então algumas coisinhas já ainda sobre a pergunta, vacina, né? Eu estou pensando aqui nos efeitos colaterais dela, mas ele pode falar melhor que eu. Os efeitos, com Eventos relação à adversos. Indicação, ela é indicada para pessoas maiores de 50, tá perfeito, e para pessoas maiores de 18 anos com algumas doenças. Então, em uso de medicação imunossupressora, pacientes oncohematológicos, pacientes que vivem com HIV. Eu tive a oportunidade de escrever o calendário da Sociedade Brasileira de Imunizações, junto com a doutora Solange. Então, está indicada também para pessoas vivendo com HIV. E, então, muitas populações que têm um risco aumentado de zoster têm indicação de tomar vacina, inclusive pessoas até que não sejam imunodeprimidas, mas já tiveram zoster por algum motivo. Então, digamos que você fez o diagnóstico de herpes zoster numa pessoa, ela não tem nenhum desses fatores de risco, ela pode vacinar depois. As pessoas também me perguntam muito quanto tempo depois de um episódio de zoster você pode indicar a vacina, e a Sociedade Brasileira de Imunizações recomenda 6 meses depois do episódio, mas a literatura mostra que você pode fazer uso da vacina logo depois da resolução do quadro agudo. Uma coisa também interessante com relação aos esquemas, que a doutora Renata falou certinho, 2 doses, um intervalo de 2 a 6 meses, mas se você tiver um paciente que ele sabe que ele vai ficar imunocomprometido por conta de uso de uma medicação, por conta de uso de um transplante de medula, você pode fazer até 1 mês de intervalo. Você pode adiantar um pouquinho essa dose sem problema absolutamente nenhum. Com relação à incorporação dela no SUS, como é uma vacina relativamente nova, é um processo que ele engloba variáveis, às vezes, não médicas, né? Como disponibilidade da vacina, se existe uma capacidade de produção para suprir a população que a gente gostaria de vacinar, que é um problema que a gente está vendo, por exemplo, com a vacina da dengue. E outras coisas, né? Estudos de custo, efetividade, são coisas que, por exemplo, não são muito da minha área, mas como é uma vacina que tem um desempenho, né, para evitar a doença muito bom, né? É claro que nós médicos, pensando no desfecho individual dos pacientes, a gente vai achar o máximo se ela vier para o SUS. A questão dos efeitos colaterais da vacina, ainda se estuda isso? Sim, se estuda bastante. Aliás, a sua pergunta, que eu vou colocar uma coisa na resposta que eu vou falar um pouquinho antes, é uma vacina com adjuvante. Então, eu falei para vocês da imunossenescência, que o idoso não só tem um risco maior de ter algumas infecções, mas o idoso, ele é tradicionalmente um mau respondedor a vacinas. Tá? Ele tem uma resposta imunológica às vacinas, já que ele gera uma resposta imune um pouquinho abaixo da resposta do adulto, ele tem uma resposta pior. Isso em todas as vacinas, vacina da gripe, todas as vacinas, o idoso sempre faz uma resposta imunológica pior, sempre tem uma proteção um pouco pior. Existem alguns artifícios que podem ser feitos para a gente contornar isso. Um artifício é aumentar a carga de antígeno,
e outro é fazer um adjuvante. O adjuvante é uma substância que é feita junto com a vacina, que aumenta bastante a resposta imunológica. Ela gera uma resposta imune, uma resposta até um pouco inflamatória, sinérgica, né, que age em conjunto com o antígeno e gera uma resposta melhor. E aí, essa é uma vacina, como eu falei, que já tem dados de 10 anos, mantendo uma alta efetividade. Então, mérito aí desse adjuvante. Por conta disso, aí desculpa essa introdução toda para falar do evento adverso de vacina, todas as vacinas adjuvantadas têm um pouquinho mais de evento adverso, mas ela tem mais evento adverso nos eventos locais, tá? No que são as inflamações no local de administração. Então, é uma vacina que deixa com um pouquinho mais de dor no braço, pode fazer um pouquinho mais de edema, um pouquinho mais de vermelhidão, mas com relação a eventos adversos mais importantes de vacina, não tem diferença entre o grupo placebo, que recebeu, né, nos estudos de validação da vacina, não tem diferença para nenhum evento adverso grave. Mas eu costumo falar que essas reações locais, que são mais prevalentes em vacinas adjuvantadas, é o preço do adjuvante. Você tem uma resposta maior, você tem uma resposta mais longa, e isso vem com o custo de você ter um pouquinho mais de reação local. Que, né, vamos combinar, eu acho um excelente preço para se pagar pela resposta. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco mais sobre esse assunto. Sai daí. Estamos de volta com a LESP em pauta. Hoje o assunto é herpes zoster. Então, uma doença que acaba acometendo muitas pessoas e os cuidados precisam ser aí muito bem feitos para uma recuperação correta da pessoa. Eu tenho aqui nos nossos estúdios Renata Violato, que é dermatologista, e em ambiente virtual, o Dr. Rodrigo Lins, que é infectologista e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor Rodrigo, vamos falar um pouquinho, a gente terminou o bloco anterior sobre a questão da vacina. A vacina já do zoster. Aí a gente tem a vacina da catapora ali, quando é criança. Ali também é um vírus. Significa, se a pessoa ter o contato com o vírus, ela pode ter zoster no futuro, pode ou não. Explica tudo isso pra gente. Tá bom, então vou fazer uma recapitulação. Não é qualquer pessoa que pode ter zoster. Para a pessoa ter zoster, ela precisa ter tido contato com o vírus, né? E ter tido catapora antes. Ela também pode ter tido contato com o vírus só pela vacina. Então, a gente está falando de uma vacina para catapora, né? E aí eu vou chamar de vacina da varicela. E mesmo que essa pessoa tome a vacina e acabe não tendo catapora, a vacina é feita de vírus vivo. E o vírus da vacina pode se tornar o vírus latente que lá no futuro, quando a pessoa ficar idosa, vai acabar se manifestando como zoster. Tá? E a gente falou também que tinham duas vacinas. A vacina mais antiga foi descontinuada, se não me engano foi no ano passado. Então ela não é mais encontrada, só é encontrada a vacina nova com uma eficácia maior. Tem até uma coisa interessante, que mesmo que a pessoa já tenha sido vacinada com a vacina anterior, a que estava disponível e foi descontinuada, ainda assim está indicado que essa pessoa tome a nova vacina. Por que isso? Porque a eficácia da vacina anterior não era tão alta quanto a da vacina nova. A eficácia da vacina anterior era um pouco superior a 60%. E como a gente falou que a eficácia dessa nova vacina é superior a 90%, então, para que a pessoa colha o benefício de proteção, que é muito diferente, né, de 30%, então vale a pena a gente vacinar mesmo as pessoas que tomaram a vacina antiga. Doutor Rodrigo, então,
só para que ninguém em casa fique com dúvida e pensando até, então não vou vacinar a criança da catapora, não vou dar essa vacina, já que o vírus vai ficar lá e no futuro pode ser que tenha contato com o vírus zoster e também tenha essa doença. Por que a vacina é tão importante na fase da criança, ali nos primeiros anos de vida e depois dos 50? Outro tipo de vacina. Ok, então eu vou começar falando da vacina da varicela. A varicela é uma doença que, quando ela se manifesta, como a catapora na criança, a maior parte dos casos são casos benignos e que vão passar sem deixar sequela, tá? Sem causar doença grave, sem deixar sequela. Mas existem casos mais graves de varicela. Varicela, com alguma frequência, não raramente, pode produzir um tipo de pneumonia, uma pneumonia viral, que pode ser grave. Ela também pode se manifestar como meningoencefalite, uma doença no sistema nervoso central. E essa pode ser muito grave e pode também deixar sequela. Então, é importante que as pessoas se vacinem para varicela para evitar essas formas graves de varicela. Mas, como a gente falou, isso não impede que a pessoa fique com o vírus latente, seja o vírus do episódio da varicela, seja até mesmo um vírus vacinal que pode ficar latente. E aí a situação da prevenção do zoster, ela é totalmente diferente, porque com essa explicação você poderia se perguntar, poxa, será que eu preciso perguntar para o meu doente se ele já teve varicela, se ele já vacinou? Não precisa perguntar. Como a gente falou, 95%, 98% das pessoas já têm esse vírus lá incubado, dormindo, quietinho, e todos vão ter indicação de tomar a vacina a partir dos 50 anos para evitar herpes zoster. Doutora, quando tem a manifestação da catapora ali já na fase adulta, a gente vê que tem essa relação com a herpes zoster, mas também tem uma preocupação, principalmente os homens sempre falam, né? Não pode pegar catapora quando está mais velho. Por quê? É porque na fase adulta ela tende a ser bem mais grave. Eu acho importante a gente explicar que assim, o primeiro contato que você tiver com o vírus varicela zoster, ele sempre vai ser manifestado como a doença catapora, seja na infância ou seja na idade adulta. Quando isso acontece na infância, como o Dr. Rodrigo falou, normalmente na maioria dos casos é um caso mais brando. Porém, na idade adulta, acontece de ser uma forma um pouco mais grave. Agora, nos adultos, como a prevalência é muito alta, normalmente ele já tem o contato com esse vírus aí, então é uma nova manifestação que se manifesta como o zoster. Na mulher tem alguma diferença na gestante? Não, acho que é mais questão de idade mesmo, que a gente vê um pouquinho a diferença da gravidade. Doutor Rodrigo, vamos falar um pouquinho do tratamento. Que tipo de tratamento é feito quando a pessoa está já com zoster? O herpes zoster, ele é tratado com uma classe de medicação chamada antiviral. Então, são alguns antivirais, os mais utilizados para esse fim, o aciclovir e o valaciclovir. Essas medicações, quando são prescritas, elas têm duas funções. A primeira função é fazer com que o quadro tenha uma regressão mais rápida, com que o indivíduo resolva a doença aguda, o quadro cutâneo que ele está sentindo naquele momento. E a segunda função é prevenir que esse paciente evolua com neuralgia, que é uma das principais complicações, como a gente conversou. Para que isso funcione, o tratamento ele tem que ser iniciado até 72 horas após o início dos sintomas. Então, isso é uma coisa importante, porque se você começar o tratamento depois das 72 horas, o quadro vai se resolver sozinho, aí o antiviral ele já não faz diferença para que você tenha uma resolução mais rápida e você não consegue prevenir a neuralgia. Então, quando você trata logo no início, você melhora mais rápido do quadro e você diminui bastante a chance de evoluir com a principal complicação, que é a dor crônica. Então, 72 horas. Isso é até um alerta muito bacana para as pessoas, no sentido de que se elas perceberem que tem um quadro de dor
principalmente no tórax, podendo ser na cabeça, com essas características de choque e queimação, vale a pena procurar um atendimento médico rápido. Não deixar passar 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana, porque exatamente no diagnóstico rápido que a gente se beneficia do tratamento com essas medicações. Doutora, e qual especialista procurar? É o pronto-socorro mesmo? Muitas vezes, se você notar a lesão de pele, você pode procurar direto um médico dermatologista, que ele está habilitado a reconhecer, diagnosticar e tratar. Mas a dificuldade vem no que a gente estava falando, né? Quando é somente uma dor. Quando começam os sintomas só pela dor e ainda não tem a lesão. Daí, normalmente, as pessoas acabam procurando um pronto-socorro mesmo. Essa dor no peito, ela pode se confundir até com Um infarto, por exemplo, sim, porque o tórax é um lugar muito acometido pelo zóster, é o principal. Então, se começa a se manifestar só por uma dor no tórax, a pessoa muitas vezes pode confundir com um princípio de infarto, alguma coisa assim. Pode deixar, inclusive... Posso fazer um comentário nesse sentido? Pode, claro. Não só pode parecer um infarto, como pode ser um infarto. Tem estudos muito interessantes mostrando que quando uma pessoa tem zóster, o risco dela infartar e o risco dela ter um acidente vascular cerebral aumenta mais do que 30%. Então, já existem muitas doenças virais que têm relação com risco cardiovascular. Então, a principal delas, por exemplo, é a influenza, tá, da gripe, e herpes zoster também aumenta muito esse risco. Então, essas doenças virais produzem uma resposta inflamatória grande no nosso organismo, e isso pode levar um camarada que já tem um risco cardiovascular a efetivamente ter um infarto agudo do miocárdio. Tem uma publicação numa revista muito bacana de um camarada que ele entrou na emergência com infarto agudo do miocárdio. Começou a tratar o infarto agudo em acho que eram 12 horas. Em 12 horas ele abriu o quadro de zóster. Ele muito provavelmente começou o zóster, infartou como consequência e abriu a lesão cutânea depois. Então, quando você também está fazendo a prevenção dessa doença, você está contribuindo para diminuir o risco cardiovascular e o risco de um acidente vascular cerebral também nos doentes. E isso tem sido demonstrado com várias infecções virais. Eu falei do influenza, tem o herpes zoster, tem vírus sincicial respiratório, muitos vírus têm esse componente inflamatório complicando outras doenças. Então, acho que é um grande atrativo extra para a gente incentivar os colegas a correrem atrás da vacinação para esses doentes. E doutor, o senhor fala desses casos, são pessoas que já têm algum tipo de doença, já têm, de repente, ali um acometimento nas artérias, não tem um estilo de vida muito saudável, come muita gordura, ou não, são pessoas que realmente só tiveram contato no vírus e o vírus fez todo esse estrago? Risco cardiovascular, ele é multifatorial, né? Ele tem várias causas e tudo isso contribui. Algumas coisas que a sociedade já sabe de uma forma mais intuitiva, de tanto que se fala, é exatamente o sedentarismo, são os hábitos alimentares, né, até a própria idade, de certa forma. Então, são fatores de risco conhecidos, né, história de doença cardiovascular prévia, e é um risco a mais. Então, a pessoa que vai desenvolver o zóster é mais um pezinho que fica equilibrado ali naquela balança, aumentando o risco. É claro que uma pessoa que não tem risco nenhum, se tiver zóster, dificilmente ela vai ter um desfecho tão dramático quanto o infarto agudo do miocárdio severo. Mas uma pessoa que já tem mais risco, esses riscos eles vão se somando para, digamos, resultar no risco cardiovascular total, vamos chamar assim, do paciente. Nós temos informações da Secretaria Estadual da Saúde que registrou que até fevereiro deste ano, 2024, 1.459 pessoas foram atendidas nos ambulatórios, 80 pessoas internadas, diagnosticadas com vírus herpes zoster no estado de São Paulo. E em 2023 esse número foi de 6.724 atendimentos ambulatoriais. É alto, né? É muito alto. Então, uma é doença meio mais comum que a gente imagina, assim.
Sim, é bem comum, até pela prevalência do vírus, praticamente todo mundo tem o vírus quietinho lá dentro da gente. Então, é uma doença até mais comum do que a gente imagina, né? E, doutora, como deixar ele quietinho? Tentando manter a imunidade, acho. Você mantendo sua imunidade legal, né? É lógico, existem doenças que acabam câncer, uso de corticoides crônicos ou... assim, coisas que abaixam um pouco mais nossa imunidade que a gente não tem o que fazer, mas no geral acho que a gente se cuidar, ter um bom estilo de vida, uma boa alimentação, evitar o estresse, fazer atividade física, acho que tudo isso contribui não só, né, para a gente prevenir de ter uma lesão ativa de herpes zoster, como doenças cardiovasculares, como outras tantas doenças, né, que a gente pode prevenir tendo um estilo de vida mais legal. Doutor Rodrigo, complementa aí com a gente, né? Dá mais dicas ainda, porque eu acho que agora todo mundo ficou um pouco assustado. Aqui no estúdio a gente está preocupado já. Como a gente deixa bem quietinho, então estilo de vida, alimentação, o que mais? Eu achei a resposta da doutora Renata bem completa. Então, você tem fatores de risco que são controláveis, como isso, né? Dieta, como exercício, e alguns que você não consegue controlar. Então, você não vai controlar a sua imunossenescência, você vai continuar envelhecendo, você não vai deixar de ter suas comorbidades. Mas, se você, por exemplo, é um fumante, você pode parar de fumar e se beneficiar com a prevenção de diversas doenças. Então, os fatores que você pode controlar, tente controlar, e é interessante também que você faça a prevenção com vacina. E aí, parece que, né, infectologista, às vezes parece meio chato, que a hora toda bate na mesma tecla, fica falando de vacina, mas tem uma coisa muito interessante chamada imunidade heteróloga. Imunidade heteróloga é que cada vez que você faz uma vacina, você está contribuindo para a prevenção, não só daquela doença da vacina, como você está contribuindo para um sistema imunológico que responde de uma forma geral, de uma forma mais eficiente, gerando menos resposta inflamatória, e aí isso melhora a resposta a praticamente qualquer agressão. Então, isso começou a ser estudado há bastante tempo, e você tem um hábito vacinal, né, constante ou saudável, né, seguir o teu calendário vacinal, não só vai te ajudar a prevenir essas vacinas, mas vai manter o teu sistema imunológico mais sadio. Na literatura em inglês, eles criaram um termo para isso chamado immunofitness. Então, você vai ter um sistema imunológico fit. E doutora, além de tudo isso, né, que os dois falaram, a gente até abriu o programa falando dessa questão do estresse. Como que o estresse, a ansiedade, hoje, né, o que a gente vive no nosso dia pode interferir na manifestação da doença? Sim, a gente sabe que o estresse, até na nossa prática clínica, eu observo alguns pacientes que às vezes passam por situações de estresse muito grandes e acabam tendo doenças como o zoster depois. Você vai investigar, vai conversar e não tem outra causa, vai pedir exames. Então, eu acho que o estresse, quando é muito grande, por períodos muito longos, ele pode até gerar algumas alterações hormonais e realmente abaixar nossa imunidade. Então, tem que tomar cuidado também, tentar ter um estilo de vida mais relativamente tranquilo, né, dentro do possível. E, doutora, tem algum exame que pode ser feito até para detectar se há possibilidade, enfim, porque se a vacina ela é aplicada ali, indicada para depois dos 50 anos, é como se a gente ficasse desprotegido esse tempo todo até os 50, que aí tem incidência maior, enfim, como já foi explicado no programa. Nessa idade, antes dos 50, o nosso sistema imunológico ele é muito mais fortalecido, né? Tá. Então, ele fica segurando o vírus lá. Então, a chance de você ter é muito baixa, a não ser que você tenha um quadro que desencadeie de abaixar muito a sua imunidade. Agora, após os 50, como o doutor Rodrigo falou, tem a imunossenescência, o nosso sistema imunológico vai ficando mais enfraquecido. Então, acho que é aí que a gente tem que se preocupar. Acho que antes dos 50, um organismo saudável acaba relativamente dando conta. Bom, nós temos em tramitação aqui na LESP um projeto de lei, o 1551, que institui a campanha de conscientização
sobre o zoster. Então, realmente ter aí um tempo para falar sobre esse assunto. A gente está nesse programa descobrindo muitas coisas, né? Eu digo por mim, a gente aqui no intervalo também comentou sobre isso. Isso é bom para a população, né, doutora? Sim, o que você acha de ter realmente essa campanha, falar sobre isso? E depois eu quero a opinião também do doutor Rodrigo. Eu acho que é um assunto que é uma doença que algumas pessoas conhecem, mas como você mesmo disse, não sabe que é tão prevalente ou que ocorrem. Até 1/3, né, Rodrigo, da população pode desenvolver zoster, como ele disse no começo. Então, eu acho importante essa conscientização das pessoas conhecerem a doença, ficarem alertas quais são os sintomas, tanto de dor como de lesões de pele. E até pela importância do tempo de tratamento. A gente tem uma janela de 72 horas para entrar com um tratamento mais eficaz. E até prevenir complicações, tal. Então, as pessoas mais conscientes, né, do que é o zoster, sabendo dos sintomas, acho que até a procura por um médico é mais rápida. Doutor Rodrigo? Eu queria complementar, eu achei a resposta perfeita, mas conscientizar a população com relação a doenças imunopreveníveis é muito importante, não só por essa doença em específico, mas porque a imunização do adulto e do idoso, ela já é um tema relativamente negligenciado pelos profissionais de saúde, né? Eu costumo falar que os doentes, eles têm dono. Então, quando eu fazia ambulatório, eu acompanhava meus pacientes crônicos, por exemplo, um paciente com hipertensão procura muito cardiologista, o infectologista cuida muito de um paciente crônico, porque é o paciente que vive com HIV. Se eu encaminhar esse paciente para 10 médicos diferentes, um cardiologista, um endócrino, um dermato, ele sempre vai voltar para mim e vai falar: Rodrigo, aconteceu isso, o médico me prescreveu isso, quero saber se isso interage com o que eu já tomo, eu posso tomar esse... Então, os pacientes, eles têm os seus médicos de referência. Os médicos que prestam atenção em vacina, mais tradicionalmente, são os pediatras e os infectos, mas todos os médicos têm que atentar mais em olhar para o calendário de vacinação dos pacientes. Isso é uma coisa, e os pacientes, se a gente puder conscientizá-los a buscar ativamente essa informação e a procurar os seus médicos e perguntar a eles: olha, eu quero que você dê uma olhada, como é que estão as minhas vacinas? Quais são as vacinas que são apropriadas para mim? Não só de herpes, mas de contra tétano, contra meningite, contra várias doenças que as vacinas estão aí disponíveis e para os adultos elas não estão sendo feitas. A gente não tem nem dado direito de cobertura vacinal em adulto. Então isso é muito importante. E para você ter uma ideia do papel do médico, como ele é importante, existe uma pesquisa que a SBIM fez, a Sociedade Brasileira de Imunização, de que quando o paciente procura ativamente vacina, mas o médico fica inseguro, às vezes por uma falta de conhecimento, em prescrever a vacina, a chance desse camarada vacinar é menor do que um paciente que não quer se vacinar, mas que o médico dele transmite a mensagem para ele de uma forma segura, dizendo que essa vacina, ela é importante para você. Então, a gente precisa dessas duas coisas: conscientizar a população a buscar vacinas, a olhar para o seu calendário vacinal, a lembrar que vacina não é só coisa de criança, e também conscientizar o médico para dizer para ele: olha, cara, não é só o pediatra e não é só o infectologista que tem que ver vacina. Todo mundo tem que ver as vacinas dos seus doentes. Bom, quero agradecer a participação, então, dos nossos convidados hoje aqui, que trouxeram para a gente tanta informação, tantos esclarecimentos. A doutora Renata Violato, que é dermatologista, muito obrigada. Obrigada a vocês, obrigada Rodrigo, obrigada Priscila. Foi um prazer compartilhar um pouquinho e informar a população, né? Acho que nosso papel como médico é esse também. Obrigada. Também agradeço o Dr. Rodrigo Lins, que é infectologista e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Muito obrigada. Muito obrigado Priscila, Renata, obrigado a todos que estão nos assistindo. Um prazer estar aqui com vocês. Eu também. Bom, o Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.